Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje na coluna de Hermetismo. Meu nome é Marcelo Deodébio, nós estamos no Projeto Mayhem e vamos falar um pouquinho sobre termos muito usados no Hermetismo. Então hoje eu vou falar sobre a Ordem Rosa Cruz. Então a gente já falou aí sobre Hermetismo, maçonaria, John Dee, e hoje a gente vai focar um pouquinho mais no que é a Rosa e a Cruz e o que são os alquimistas. Então, oficialmente, a Ordem Rosa Cruz ela começa por volta do século XVI e XVII com a publicação de 3 livros. Então, a Fama Fraternalis, Confessio Fraternalis e as Núpcias Alquímias de Christian Rosenkrantz. Então, todos esses livros publicados entre 1614 e 1616. E aí eles foram meio que espalhados esse conhecimento, só que dizia o seguinte, se você se reconhece e entende isso que a gente publicou, nos procure. Então cria-se a figura de um colégio invisível, que queria fazer o quê? Tentar reagrupar as mentes e os pensadores europeus em torno dessa estrutura hermética filosófica. A gente tinha a ideia dos alquimistas, que trabalhavam a Cabalá, trabalhavam o hermetismo em símbolos, e a Ordem Rosa Cruz ela foi meio que uma aglutinação dessa galera em torno de grupos específicos. Então por que chama Rosa Cruz? Porque ele trabalha o ser humano como um jardim. Então ele diz que você precisa cuidar do seu corpo como quem cuida de um jardim de rosas. Então você precisa aí dos 4 elementos. Você planta ali a sua semente, você tem que adubar a terra, você tem que cuidar da terra, cuidar do mundo físico. Você tem que deixar ventilar, você tem que dar ar, você tem que deixar o espaço, você tem que cuidar do mundo intelectual. Você tem que regar, você tem que colocar água ali, senão a plantinha não sobrevive. Você tem que trabalhar o mundo emocional. E finalmente a luz do sol, o elemento fogo, se você não buscar algo divino, não vai florescer. Se você cuidar direitinho dos 4 elementos, no seu jardim, na sua cruz, e aí a gente faz aí uma volta um pouquinho ali para aquela Cabalá cristã. Eu vou fazer um parênteses aqui. Você tinha, quando os judeus foram apertados ali pela Inquisição, eles precisaram se converter ao cristianismo. Mas não foi uma conversão muito assim bem. E nesse meio tempo surgiram os estudiosos cristãos da Cabalá. E a Cabalá cristã, que ela trazia conceitos da Cabalá judaica com símbolos do cristianismo. Principalmente o quê? Símbolos desenhados e imagens e artes. Porque dentro do judaísmo você não trabalha muito com arte, você trabalha com os nomes de Deus. E dentro do cristianismo era permitido que você trabalhasse com imagens. Então a Cabalá cristã trabalha muito com figuras alegóricas e com símbolos. E aí a gente tem o primórdio da alquimia, que mais tarde vai se transformar nos primórdios da Rosa e da Cruz. Então, se você cuidar direitinho do seu jardim, a cruz, que vai representar esse conhecimento da Cabala, esse conhecimento cristão, mas cristão no sentido do Christus, né, de Tiferet, do espírito de luz, do espírito divino que habita em cada um de nós. As rosas vão florescer na sua cruz. Olha que bonito. Então o símbolo era uma cruz dourada com rosas vermelhas ao redor disso, que significava, dentro da alquimia, alguém que cuidou do seu mundo físico e do seu mundo espiritual em uma única coisa. E a partir daí, se você fizesse tudo direitinho, você atrairia as abelhas, e as abelhas iam ajudar a polinizar outros jardins. Repara que a abelha ela é um símbolo maçônico até os dias de hoje. Ele representa justamente isso. Se você cuidar do mundo físico, se você cuidar da sua profissão, se você estudar, se você for um cara equilibrado, tiver um emocional bacana, se juntar de pessoas inteligentes em volta, seu jardim vai florescer e essas abelhinhas vão ajudar a polinizar outros jardins. E aí as rosas vão florescer nas vossas cruzes, né? A partir desse primeiro elemento, que foi a base aí para a maçonaria, que a gente já chegou a falar no outro episódio, você vai ter várias ordens Rosa Cruzes. Aqui no Brasil e no mundo, a mais famosona mesmo é a AMORC.
A Mork ela foi criada nos Estados Unidos por volta de 1915 por Harley Spencer Lewis. Então o Lewis ele aprendeu os conceitos, ele foi iniciado na Rosa Cruz francesa, foi para os Estados Unidos e lá ele popularizou essa ideia a partir dessa história desde o Egito até os dias de hoje. Mas existem muitas outras Rosa Cruz, existe a Ordem Rosa Cruz cabalista, existe o martinismo dentro dessa estrutura, o martinismo maçônico do Papi, existe o Lectorium Rosa Cruz, né, a Rosa Cruz Áurea, a Fra do Hengel, e você vai ter inúmeras ordens. Poxa, mas elas são iguais e diferentes? Elas são iguais e elas são diferentes. Todas elas partem do mesmo princípio, mas lembra do que a gente falou? Que cada um dos grandes magos ele coloca a sua própria visão do universo, né? O universo é todas as pessoas olhando para si mesmo. E cada uma dessas ordens traz esses ensinamentos básicos com o ponto de vista daquele iluminado, daquele intelectual, daquele líder naquele momento do tempo. Então qualquer uma que você escolher para estudar, tá valendo, todas elas têm o mesmo conhecimento, apenas por caminhos diferentes. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho do Papi. Se você curtiu, deixa o teu joinha e a gente se fala semana que vem.